Olá! Vim mais uma vez aqui falar com vocês a respeito do pós-constelação. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que é relacionamento amoroso. Muitas vezes a pessoa vem constelar, querendo constelar a relação dela. Ou às vezes ela está com dificuldade no namoro, no noivado, ou até no casamento. Ou ela nem tem nenhum relacionamento e também quer olhar para isso, porque ela sente que os relacionamentos dela trazem muitos sofrimentos. Muitas vezes tem um padrão de perfil que ela não consegue mudar. E aí a constelação vai levar muitas vezes essa pessoa lá para os braços da mãe. Como assim, Márcia, para os braços da mãe? A mãe é o nosso primeiro relacionamento íntimo na vida. Então imagina, né? Quando a gente estava na barriga da mãe, ela tinha que fazer o número 1, número 2. Às vezes ela tinha relação sexual com o nosso pai. E aí, a gente estava lá. Ela não estava mais sozinha. Então, isso tudo fica muito marcado em nós, os sentimentos, a vibração, a bioquímica, né, de tudo aquilo que ela sentiu. E seja ligado a relacionamento amoroso, ou seja ligado a algum tipo de relação afetiva que deixava ela triste ou que deixava ela alegre. Então vai depender de como foi a sua gestação, quando você estava na barriga da sua mãe, que vai dizer muito sobre os seus relacionamentos. Mas não só isso, também aquilo que ela te ensinou, que ela te demonstrou no dia a dia, desde do ventre até os seus 7 anos de idade. Por isso que a constelação é surpreendente, porque aparece situação de, por exemplo, a criança que estava lá, sei lá, com seus 3 aninhos. E ela não lembra de nada, mas talvez naquele dia a mãe teve uma situação muito difícil com o pai da criança ou com o relacionamento amoroso dela e foi muito traumático aquele dia. Por mais que a criança estava lá quietinha no berço, tudo com a mãe. Porque até os 7 anos nós estamos conectados a essa mãe emocionalmente. É um fio invisível. Tem até um videozinho, né, que aparece aí no YouTube que mostra, né, a mãe que não consegue cortar o cordão umbilical com o bebê e ele passa, né, até o menino, aí ele vai na fase adolescente, não consegue namorar com ninguém porque tá ligado no cordão da mãe. Depois adulto, não casa porque tá ligado no cordão da mãe. Quando ele pensa em fazer alguma coisa da vida dele, a mãe fica doente, ele tá ligado ao cordão da mãe. Tem até um exercício que a gente aprendeu, né, na Hellinger Schule, quando eu fiz, né, a minha segunda formação lá, e que a Sophie Hellinger nos levou, sabe, a fazer esse exercício de corte, de que o único que poderia cortar esse cordão umbilical com a mãe, esse cordão invisível, já, né, na nossa fase adulta, era o pai. É tão forte esse exercício. Eu costumo fazer quando eu vejo que na constelação, no grupo de constelação, a pessoa não consegue ir para o relacionamento porque sente que já tem essa prisão, essa lealdade ou às vezes até esse pacto com a mãe, seja homem ou mulher. Então é muito, muito, muito desafiador uma pessoa se entregar no relacionamento amoroso por inteiro, se ela tem algum tipo de dificuldade desse amor, vamos dizer assim, que adoeceu em relação à mãe dela. E não é uma coisa consciente, é na alma, sabe? É como se estivesse nas nossas entranhas. Uma vez eu fui facilitar a constelação de uma moça, ela já tinha 29 anos e ela morava com a mãe e ela estava namorando e o namorado falou deles ficarem noivos. Mas a mãe já era divorciada do pai, mas o pai tinha falecido, acho que só tinha uns 9 meses, alguma coisa assim. E ela não conseguiu ficar noiva, porque ela disse, enquanto a minha mãe estiver sozinha, eu não vou sair daqui. Difícil, né? Como assim, né? A mãe já era divorciada, mas é como se ela, desde quando a mãe se divorciou, ela já tivesse entrado no lugar do pai. E mesmo o pai falecendo, ela não devolveu esse lugar para o pai. Então, ela já tinha um problema, ela conseguiu 2. Então, ela tinha que se divorciar da mãe e também do pai. Né? A gente brinca até que tem que fazer o divórcio energético. Mas é sério.
É uma coisa assim que não dá para explicar, só se sente. E nesse sentimento a gente vê que tem uma criança lá dentro, enredada, sendo leal à mãe, ao relacionamento, que tenha sido difícil ou não, mas tem algum relacionamento ali que ela espia pela mãe e que ela sente que ela não pode deixar a mãe dela. É como se ela já tivesse isso como um propósito na vida. Então a constelação é muito forte, ela traz mesmo esse momento. E até a fala da mãe, né, os representantes, quando fazem os movimentos, vem para mim, né, qual é a fala exata para falar. E a fala muitas vezes é a fala, claro, né, de uma solução, mas eu sinto no campo a fala que é daquela mulher mesmo, sabe? Daquele ser que tá ali como mãe sendo representado. Então é muito impactante. É impossível você, depois de uma constelação, não sentir que algo mudou. Aí é o que a gente vai depois para pós-constelação. Então não adianta sair dali, viu que fiz o movimento, por exemplo, né, de trazer a energia do pai, cortar esse cordão umbilical, ela deixar com o pai o que é do pai e principalmente deixar com a mãe o que é da mãe, mas ao longo da vida ela foi condicionada a ficar naquele lugar. Então é claro que não vai ser da noite pro dia que ela vai chegar lá na casa da mãe dela e vai dizer, olha, agora eu vou ficar noiva e já tô indo morar com meu noivo, porque eu me libertei, né? Eu não sou seu marido, eu não sou, né, seu companheiro, enfim. Muitas vezes, não só para o filho, mas também para a filha, tá? E aí, não é assim que funciona. Ela vai ter um tempo para aquele download acontecer, ela começar a, muitas vezes, até desmamar a mãe, né? Porque às vezes a mãe também criou esse relacionamento emaranhado por uma ausência da mãe dela ou do pai, deixou o filho entrar nesse lugar. E aí não é uma coisa que da noite pro dia todo mundo tá resolvido, mas fica mais leve. É como se a nossa alma tivesse literalmente encontrado o seu caminho. Então não tem como voltar atrás. Mas é um processo que vai precisando, né, desvinculando, até sentir que tá pronta para tomar a própria vida e deixar com a mãe o que é da mãe, né? Assumir o seu próprio destino, deixar o destino da mãe com a mãe. Mas isso numa boa, sem precisar brigar, espernear, ser uma criança birrenta, né? Nada disso. Mas é falar com maturidade e ter essa conversa. Muitas vezes eu oriento, tem essa conversa com a tua mãe. Olha, mãe, se ela, né, para você for importante dizer, olha, fui olhar para uma terapia de família e percebi que por muitos anos da minha vida eu me coloquei aqui no lugar do meu pai e eu não fazia ideia. Você tem o direito de ter um novo relacionamento, você ainda é uma mulher, tá viva, tá aí, né, seguindo, já me criou, eu também já sou uma mulher, eu sou um homem adulto, então eu vou me organizar, né? Vou organizar com meu noivo, com a minha noiva, para que a gente possa já ir organizando nossa futura casa. Então eu quero te dizer, né, mãe, que eu sou grata, né, à vida e tudo que a senhora me deu, mas que a partir do momento que eu sair dessa casa, a prioridade da minha vida vai ser minha esposa ou vai ser meu marido, com os filhos que a gente pretende ter ou não, mas que a senhora já comece, né, a ir me soltando, aí retomando sua vida e claro, né, aquilo que a senhora precisar, que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas eu gostaria de fazer essa transição, também com a sua bênção, né, que a senhora abençoasse a minha vida para que eu possa ser esse homem ou essa mulher que também vai levar o legado, né, da nossa família, vai levar os seus ensinamentos, sabe? Esse lugar de pequenez, de honradez, de gratidão. É uma conversa difícil, mas é possível. E isso muda tudo quando você consegue ter esse tipo de conversa com a tua mãe. Você vai ver como a tua mãe cresce. De repente sua mãe era vítima do mundo, a sua mãe vivia doente e daqui a pouco ela tem um senso que ela, meu Deus, meu filho, minha filha vai tomar a vida, tá certo, né? E
que eu vou fazer da minha vida agora? Então, deixa eu retomar aqui minhas forças, retomar minha vida e ajudar também, né? Se caso precisar. Então, são pequenos detalhes, sabe? Que numa pós-constelação faz a grande diferença. E às vezes você precisa de mais tempo até para conseguir assimilar tudo isso que aparece na constelação. Então, eu costumo dizer, não saia da constelação já tomando todas as decisões, porque agora eu vejo, calma. Respira, interioriza, integra. E aí, quando você se sentir, sabe, pronto, maduro, madura, seguro, segura de algo que vem daqui, não é daqui, você vai perceber que você faz os movimentos sistêmicos na ordem, de uma maneira tão leve e é tão surpreendente que parece que você tem outra vida, tem outra mãe, e a vida fica mais leve, flui com mais clareza. E aí a autorresponsabilidade vem em você cuidar da sua vida, que já é muito, e deixar sua mãe cuidar da vida dela, o seu pai, e ser essa pequenez mesmo diante das histórias deles e dizer, eu me curvo diante das histórias de vocês e deixo o destino de vocês com vocês, mas agora eu assumo o meu e aí eu cresço por amor e honra a vida que vocês me deram. Eu tomo essa vida e vou fazer algo de bom dela, lá fora, no mundo. E assim a gente vai poder ser pessoas muito mais altruístas, confiantes, leves, saudáveis e atrair com certeza um relacionamento mais maduro, mais seguro, mais confiante, mais harmonioso entre o equilíbrio entre dar e receber, que é a terceira ordem do amor que o Bert Hellinger diz, das 3 ordens do amor, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Esse é o verdadeiro equilíbrio nas relações. Eu sou responsável pela minha parte, deixo você com a sua parte. Tudo de que deu certo e errado no nosso relacionamento. Eu assumo tudo que deu certo e errado, 50%, e deixo você com tudo que deu certo e errado da sua parte do nosso relacionamento. E isso inclui você assumir que foi assim. Você estava buscando pelo relacionamento que você aprendeu desde o ventre da sua mãe e você não sabia. Então, não tinha outro jeito de ser, a não ser pesado, emaranhado, porque no fundo você queria o mesmo relacionamento que você já aprendeu. Os nossos pais são a referência do mundo e a nossa mãe é a referência do relacionamento amoroso, da saúde, da prosperidade, do dinheiro, do sucesso profissional. Então pensa, né, quanta coisa a gente precisa resolver com a mãe e a gente nem sabe. Então, se você tiver aí, né, uma situação que está difícil, está pesado e você não consegue sair dela, porque parece que tem alguma coisa tão nas entranhas que você não enxerga, me procura. Vai ser para mim uma alegria facilitar a sua constelação, pois eu já estive nesse lugar e eu confesso para vocês que cada constelação que me despertou não só uma consciência, mas também uma libertação, sabe? E muitas vezes cura de um padrão doente que eu não fazia ideia que eu já tinha tomado desde o ventre da minha mãe. É isso. Então, próximo tema, se vocês tiverem, coloca aqui abaixo desse vídeo que eu vou ter uma alegria de compartilhar com vocês como é que cada tema a gente pode ir tomando consciência ao longo das constelações que a gente participa também, mas principalmente as posturas que vêm depois. O tempo, situações podem acontecer depois de uma constelação, como o primeiro noivo aparecer do nada e dizer que agora ele quer rever o casamento de vocês. Acontece. Mas, de novo, não tomem decisões enquanto vocês não tiverem já feito toda essa integração de tudo aquilo que vocês viram na constelação, que vocês sentiram, que vocês compreenderam e integraram. Eu diria que a gente precisa de pelo menos uns 10, 20, 30 dias ainda para o download, sabe? Entrar nos eixos. E você que faz uma constelação, depois é legal ter uma terapeuta, né? Um psicólogo, um psicanalista, para te ajudar a ter entendimento de tudo aquilo, porque vem muitas emoções.
A gente chama de catarse. Às vezes é raiva, é culpa, é sensação de abandono, mas aquilo tudo está sendo purificado em você. E saber digerir e lidar com aquelas emoções, às vezes é interessante você ter um profissional para te ajudar, até para você não se perder naquilo que está sendo purificado de dentro para fora. É isso! Eu agradeço mais uma vez. Meu nome é Márcia de Paula, eu sou facilitadora em constelação familiar há mais de uma década. Estou aqui para ajudar aqueles que querem, com autorresponsabilidade, a tomarem a própria vida, com muito respeito e leveza, deixando com os nossos ancestrais, com muita humildade, as histórias deles, para que a gente possa viver as nossas e escrever as nossas novas histórias. Gratidão!